Suaves seres perdidos, estou aqui para mais um dia, falando diretamente de Mandacaru. E hoje vamos nos perder em mais um capítulo de One Piece. O título desse poderia ser resumido em Gerações. E, para começar, o capítulo 1173 já entra polêmico. Essa capa com o Usopp melando o nariz com mel e o Chopper lambendo os beiços, para se tornar uma putaria, é 2 palitos. E o Oda não é inocente, ele sabe o que está fazendo. Bem, deixando a patifaria pra lá, vamos entrar no capítulo que tem pelo menos 2 momentos bobos e um momento que definirá o futuro dessa obra. Entretanto, vamos começar pelo início, pelo começo arrastado. A dificuldade que esses gigantes demoníacos estão tendo para alcançar o Jaru é impressionante. E olha que Jaru não deu nenhum passo. Pra mostrar que os cara realmente perderam velocidade de movimento, Hairudin e Stansen já alcançaram a comitiva. Inclusive, se o trio desse a volta, ainda chegaria primeiro no Jaru. Tanto é que o Zoro não ataca assim que alcança o grupo, não. Primeiro, ele vai pedir permissão para atacar. E um detalhe disso, que pode mudar, porém, acho que não vai, é o Zoro pedindo permissão para atacar a dupla. Ou seja, Dory e Brog. O que é natural. Convenhamos que, da geração passada e com a morte do Harald, Dory e Brog são os gigantes mais fortes de Elbaf. Não é à toa que são os únicos a conseguir executar o golpe combinado. Os outros gigantes até possuem uma resistência bacana e, falando sobre os antigos piratas gigantes, em consideração de número, o grupo é bem numeroso. Porém, como o título traz a palavra geração, isso não é à toa. Estamos vendo a antiga geração sendo derrotada, e ainda nesse capítulo, veremos ela ser superada. Dito isso, a sequência é um pouco decepcionante. Acho que todo mundo queria ver o Zoro sendo jogado, mas, infelizmente, o Oda falhou conosco. Uma pena. Então, vamos ver o Zoro saltando por cima dos gigantes, antes de alcançar o melhor lugar e saltar para cima. Em seguida lança a técnica secreta, Encruzilhada dos 6 Caminhos. Técnica que, se não me engano, ele usou no Kraken. No início do arco da Ilha do Reino do Mar. Dito isso, espero que os gigantes não sejam derrotados aí. Apesar do Zoro, aparentemente, está usando o Haki do Rei. Não tenho como confirmar porque tá muito longe. Mas, mesmo que esteja usando, não pode ser muito fácil assim. Vale lembrar que já vimos 3 exemplos de pessoas transformadas pelo Dome Reverse. O primeiro exemplo é o Brog que teve toda aquela cena com Imu falando sobre pacto e o círculo mágico onde o Brog foi invertido nessa sua versão atual. O segundo exemplo são os Davis em God Valley que ninguém sabe como aconteceu. E, por fim, temos Shebek, até o momento, o mais forte por combinar Haki do Rei e armamento durante a luta. Dito isso, a transformação do Shebek foi diferente. Não teve círculo mágico e nem pacto de nada. Pode ser só uma escolha de não repetir todo o processo que já tinha mostrado com o Brog. Pode ser, porém, imagino que exista um significado por trás disso. Inclusive, o Brog, depois de ser transformado, ficou com a mão decepada ligada ao corpo por uma força invisível. Então, estou imaginando que há diferenças entre as 3 transformações. Não vimos como os Davis foram derrotados, porém, todos morreram. Já o Shebek retornou à sua forma original, mas, por quê? O Shebek deveria ter sido mortalmente ferido, mas voltou inteiro. Será que o Dome Reverse possui um limite de combustível e em God Valley o combustível foi todo gasto em curar o Shebek e não sobrou nada para manter a transformação? Dito isso, precisamos ver a mão do Brog. Se ela foi regenerada, isso quer dizer que esse grupo também possui a regeneração. No entanto, antes de termos essa confirmação, eu pensei o seguinte. O Oda ter colocado Dory e Brog se mutilando pode ser uma dica do que vai acontecer. Eu tenho a teoria de que alguém de peso vai morrer em Elbaf. E se esse alguém for justamente os gigantes mais fortes da geração passada? Porque imaginei o seguinte, e se Dory e Brog não tiverem a regeneração, porém, a mesma força que mantém a mão do Brog no lugar, agora, vai manter a cabeça do Dory e o braço do Brog, flutuando, mas claramente cortadas fora. Isso seria uma situação que, talvez, a medicina do Vegapunk consiga dar jeito. Porém, e se não é algo possível? E para tornar a morte da dupla ainda mais significativa, poderíamos ver a dupla recobrando a consciência, o suficiente para pedirem que alguém os mate. Do mesmo jeito que aconteceu com Harald e Loki, nos levando para uma passagem de bastão. Os antigos capitães piratas, os mais fortes dessa geração focada em batalha, para a nova geração de piratas. Seriam 2 mortes de peso que trariam mais seriedade para, em específico, o grupo mais fraco do bando. Imagine o impacto que a morte de Dory e Brog teria no Usopp, Luffy e, obviamente, em níveis diferentes, por todo o bando. Ou seja, é possível que estejamos presenciando o início de uma tragédia.
Inclusive, acredito que, já que essa cadeia de transformações começou pelo Brog e Dory, de repente, com a morte dos dois, essa corrente se quebre e os outros gigantes voltem ao normal. Acho que seria uma boa solução. E bem, para fechar essa parte, vou comentar sobre essa loucura que é o Dory e Brog se atacando. Quando li pelos spoilers, achava que seria uma cena idiota. Algo bobo e talvez forçado. Agora, vendo a cena completa, para mim, faz bastante sentido. Ao serem transformados, a dupla perdeu todo o senso de companheirismo. A dupla só atacou sem se importar se o alvo atingido seria um aliado ou não. Na verdade, acho que nesse estado, eles nem se veem como aliados. Inclusive, talvez seja esse conflito que gere o gatilho para que a consciência deles volte. Mas enfim, seguindo em frente, temos o momento do Brook. Para começar, achei bem broxante o Brook se arrastando por aí. Tava esperando ele se libertar usando a vantagem de ser um esqueleto que pode desmontar e montar o corpo. Então, assim, já começou ruim. Aí fica pior, como o Brook, se arrastando que nem uma lesma, com a maior parte do tempo com a cara no chão, sem GPS ou pedir informação, conseguiu achar a Gunko no meio de um campo de batalha. Mas, beleza, dá pra ignorar. Aí, ele encontra a Gunko e revela o nome da moça, a princesa Shuri, a culpada pela morte do próprio pai. Ou seja, a princesa Shuri foi o Harald do seu reino. Nos falta descobrir o que Imu exigiu e ela se recusou a cumprir. De repente, essa princesa também possui alguma linhagem ancestral e é por isso que tem olhos de cores diferentes. Inclusive, será que o Chopper tem nariz azul porque herdou uma linhagem ancestral? De repente, né? Enfim, veremos nos próximos capítulos qual é o segredo por trás dessa princesa. Será que o reino dela possuía a arma ancestral que hoje está com Imu? Será que Uranus pertencia ao reino da Shuri? Isso é uma possibilidade, infelizmente, não temos material suficiente para especular. Porém, temos outros dois pontos que podemos especular com tranquilidade. Primeiro, o que vai ter de teoria sobre como os anciões e cavaleiros sagrados, na verdade, são bons e estão sendo forçados a serem maus, vai ser absurdo. Eu acho uma loucura, porém, faz um tempo que o Oda começou a trabalhar num retcon. No início, dragões celestiais eram só humanos, chegamos a Elbaf, agora tem tritões e raças que nem sabíamos que existiam. Dito isso, não acho que vai ser todos os cavaleiros ou todos os anciãos. Mas, se for também, não sei o que pensar. No fundo, acho uma merda, mas sinto que minha opinião não está completamente formada. Assim sendo, outra coisa que podemos especular é sobre o futuro estado que o Brook vai ficar depois de enfrentar Imu. Não tem a mínima condição do Brook, que nunca demonstrou o haki do armamento, enfrentar Imu com o haki do rei e armamento. Ou seja, se ninguém aparecer para salvar ele, no próximo capítulo, o Brook tem que aparecer agonizando, num estado pior do que ele ficou ao enfrentar a Big Mom. Obviamente, existe uma forma do Oda fazer o Brook enfrentar Imu e isso é usando a princesa. Se ele colocar a princesa lutando para assumir o corpo, isso pode permitir que o Brook consiga lutar. Mas, se a princesa não interferir, é papo de planejar a missa de 7º dia do Brook. E bem, para finalizar essa parte, queria comentar o quanto o Oda está copiando a Gine. Nesse momento, para mim, ficou a cara dela. Muito bem, seguindo em frente, temos o bando quase todo solto. É curioso que a seta que guia as crianças se manteve, muito curioso. Fora isso, a Robin é a que se deu bem nisso. Por algum motivo, está todo mundo ignorando que ela é uma sobrevivente de Ohara que pode ler poneglifes. E, ao ficar presa aí, evita que Imu a veja e decida matá-la. Como se Imu não soubesse que ela está em Elbaf, como se Imu não quisesse acabar com qualquer um que saiba ler poneglifes. Certamente, Imu não quer arrumar intriga com o imperador que despertou a fruta de Nika. Bem, antes de sair desse núcleo, temos a chegada do Sanji que deve correr para enfrentar os Summers. Não sei se o fogo da sua bunda é capaz de queimar a vinha sem queimar a Robin, então, uma forma de resolver isso é deitando os Summers na porrada. E falando sobre deitar na porrada, chegamos na parte final do capítulo que, com todo respeito, termina de uma forma besta. Porém, o percurso é legal e até me emocionou um pouco. Primeiro temos a chegada dos pais das crianças. Nem lembrava que o Oimo era avô. Incrível como esse cara é vivido. Nem parece com essa cara de besta dele. Também temos uma Gine gigante. E com isso dito, temos a cena que leva ao nome do capítulo. Enquanto as crianças clamam para que os pais fujam, o grupo vai lá e mostra o lado positivo de saber lutar. Ainda assim, nesse pequeno confronto, fica ainda mais claro que o Brog e Dory são diferenciados. Até então, os únicos a conseguirem lançar um ataque combinado. E é aí que a nova geração de piratas aparece para mostrar que herdaram o espírito de Elbaf e superaram a geração passada.
Gerd, Goldberg e Rhodes se unem e lançam o golpe chamado de Soberania Gokoku. De cara já mostra que os novos piratas gigantes podem ser menores em número, mas são mais poderosos que os seus antecessores. Porque se 3 dos membros podem fazer isso, imaginar que todos os 5 conseguem é o natural. Agora imagine esse golpe sendo feito pelos 5. Ou pelos 6, se considerarmos o Loki. Inclusive, até o nome do ataque faz sentido. Dory e Brog usam a nação guerreira, uma referência direta à sua época, onde existia um orgulho em conquistar o mar através da força. Enquanto a geração atual usa a soberania Gokoku, que pode ser traduzida diretamente como soberania nacional, porque é uma geração ensinada a proteger Elbaf, uma geração que se orgulha em manter Elbaf em paz. Com isso, temos essa recuperação do ataque que, de certa forma, foi roubado pela Big Mom e Kaido. E, além dessa repatriação, o golpe ainda vai inspirar a próxima geração formada pelo Kolum e todas as crianças da Escola da Morsa. Ou seja, uma invasão que deveria destruir o espírito de Elbaf, na verdade, vai servir como combustível para renovar o espírito guerreiro do reino inteiro. E o capítulo poderia acabar aqui, terminava lá em cima. Porém, tem a cena dos Summers. O golpe combinado derruba o pesadelo Nika sobre os Summers que empurra o pesadelo sobre o navio que iriam usar para sequestrar as crianças. É uma cena besta, chega a ser idiota. O golpe do trio poderia ter acertado o navio e isso seria 1000 vezes melhor. Mas, o Oda não consegue. Se não colocar um momento besta desses, ele não dorme de noite. E bem, é isso. Esse capítulo foi muito bom. Fica melhor ainda se você pensar no anterior. Enfim, quem chegou até aqui, o meu mais sincero obrigado. Nos vemos no próximo vídeo, nesse mesmo local e horário.